tudo bem? Eu sou Daniela Zequete, professora da Universidade Anhanguera Campus Industrial, e vim falar um pouco para vocês sobre exames que são solicitados pelos médicos utilizando como material biológico a urina tipo 1. Existem vários tipos de exames que podem ser feitos com esse tipo de material biológico. Então, com a urina tipo 1, nós podemos fazer exames que são chamados de formas diferentes, com objetivos diferentes. Então, por exemplo, nós temos a urina tipo 1, onde é o exame mais solicitado pelo médico, que tem vários objetivos. Entre eles, a visualização de bactérias, por exemplo, a verificação de uma infecção. Além disso, nós podemos fazer com a urina tipo 1 um exame chamado urocultura, onde nós passamos a urina num meio de cultura, num agar. Quando existe a bactéria, essa bactéria cresce nesse meio de cultura. Podemos ainda fazer com a urina um exame chamado antibiograma, onde após o crescimento dessas bactérias nesse meio de cultura, nós verificamos quais são os antibióticos que são sensíveis e quais os antibióticos que são resistentes em relação à bactéria que houve crescimento. Além disso, nós podemos fazer um exame chamado de citologia oncótica, que é um exame onde a gente faz a verificação de células modificadas com a hipótese de um câncer, de uma neoplasia. Podemos fazer ainda um exame chamado urina de 24 horas, onde a gente consegue dosar diferentes substâncias que estão contidas na urina, como sódio, potássio, ureia, creatinina e entre outras. E essas substâncias, cada uma tem um objetivo e uma patologia diferente no organismo. Podemos ainda fazer um exame chamado dismorfismo eritrocitário, onde a gente verifica hemácias que estão morfologicamente alteradas, também com o objetivo de uma patologia. Fazemos testes de gravidez, testes toxicológicos, presença, por exemplo, de cocaína, maconha, anfetamina, opiáceos, e podemos fazer o exame antidoping, que é também um tipo de exame toxicológico. O exame de urina tipo 1 é o exame mais solicitado pelo médico, onde ele tem 3 etapas principais. Uma etapa chamada macroscópica ou física, onde a gente visualiza cor, depósito, que seria um sedimento ou precipitado dessa urina, e o aspecto. Tem a segunda etapa, que é a etapa bioquímica ou química, onde a gente passa uma fita de urina, que a gente chama de fita de urina, mas é uma fitinha dentro da urina, para verificar alterações da urina. E ainda a etapa microscópica, onde a gente faz visualização de elementos figurados. Quando é solicitado o exame de urina, algumas recomendações são importantes para avaliação desse material. A urina, ela deve ser colhida num frasquinho de tampa branca, e nesse frasquinho, ele não pode ter nenhum conservante. Além disso, essa amostra tem que ser muito bem transportada e armazenada, para que, quando analisada, ela tenha exatamente todos as substâncias dentro da urina que deverão ser analisadas. Esse recipiente, então, tem que ser adequado, não pode ser contaminado, e o volume tem que ser um volume necessário, o suficiente para que esse exame seja realizado. E o ambiente em que está sendo feita, está sendo analisado esse material, é um ambiente que tem que ser com luz adequada para que consigamos visualizar todos os componentes da urina. Dentro da parte macroscópica, da fase macroscópica, uma das coisas, das análises que a gente faz é visualização da cor da urina.
Existem vários tipos de cores que podem aparecer de acordo com patologias. Então, por exemplo, quando nós temos uma urina que a gente chama de amarelo pálido, provavelmente é um paciente que teve a ingesta muito grande de água e esse material foi diluído, aparecendo numa cor muito clarinha. Mas existem patologias como diabetes, que podem também levar à coloração amarelo pálido desse material. A cor normal da urina é uma cor amarela. Muitas vezes a gente diz que é amarelo citrino. Porém, quando ela tem coloração âmbar, coloração marrom, coloração verde, coloração vermelha, que pode ser um vermelho claro ou até um vermelho escuro, coloração alaranjada ou até preta, elas estão relacionadas com algumas patologias ou o uso de algumas medicações. Outra análise que fazemos na parte macroscópica seria o aspecto da urina, que tem referência à transparência desse material. Então, quando existe uma urina que a gente chama de urina límpida, seria uma urina totalmente transparente. Ela pode variar de semiturvo até o leitoso ou turvo, opaco, que também diz muito em relação a alguma patologia que esse paciente venha a ter. Podemos ainda fazer a parte do sedimento desse material. A urina, depois de colhida, ela pode sedimentar alguns componentes que existem nela e essa concentração também pode ser patológica. Fazemos o exame químico da urina numa segunda etapa, onde aquilo que chamamos de fitinha de urina é passado dentro do material e nessa fitinha de urina existem papéis absorventes que estão impregnados com substâncias químicas, diferentes substâncias químicas em diferentes quadradinhos, onde, em contato com a urina, ela tem modificação e nos diz quais são os componentes que estão em maior concentração na urina. Essa fitinha de urina, ela tem algumas particularidades. Ela deve ser usada dentro da data de validade, ou seja, não pode ser utilizada após data de expiração. Ela não pode ser guardada em local úmido ou exposta à umidade. Os frascos das fitas reagentes, eles devem ser bem fechados e numa temperatura que seria a temperatura ambiente, né? Não pode ser colocado, por exemplo, na geladeira. Dentro desse frasco de urina existem várias fitinhas, né? Desse frasquinho que a gente chama de fita de urina, desse kit, existem várias fitinhas. E essas fitinhas, elas têm que ser retiradas de dentro do frasco aos poucos, ela não pode ser retirada todas de uma vez, porque elas também contaminam. E elas não devem ser cortadas, elas devem ser utilizadas exatamente do jeito que elas vêm, de acordo com o fabricante. Na fita de urina, quando ela é adequada, o uso dela é adequado, ou seja, quando a pessoa, né, que faz o exame, o biomédico que faz o exame, tem um treinamento, ele tem o que a gente chama de POP, né? O que é POP? Seriam descrições de como são feitos os exames. E esse POP está bem feito, ou seja, ele está bem descrito de como tem que ser o procedimento para o exame, e ele segue todas as orientações do fabricante, provavelmente ele vai ter um exame de qualidade. Outra coisa que é importante é que quando é passado a fita de urina, nessa fita de urina, ela tem um tempo de leitura, ela tem que ser lida, depois que ela entrou em contato com a urina, ela deve ser lida de 30 segundos a 1 minuto e meio, porque o tempo menor que 30 segundos ou maior de 1 minuto e meio de leitura pode dar alguma alteração, algum erro na leitura, e, consequentemente, o paciente vai ter um resultado errado. Outra coisa que é importante que o biomédico saiba é que ele precisa saber da sensibilidade, da especificidade desse kit de fitinha que ele está utilizando.
Se ele não souber disso, ele vai comprar um material que talvez não seja tão sensível e que não consiga detectar exatamente os constituintes da urina que devem ser analisados. Então, tudo isso pode interferir na reação. A fitinha de urina, então, ela é inserida no frasco onde tem a urina do paciente colhida e depois, entre 30 segundos e 1 minuto e meio, ela tem que ser lida. Ela pode ser colocada dentro do frasquinho ou ela pode ser colocada já dentro do tubo cônico, que eu já explico para vocês. E aí, depois de 30 segundos a 1 minuto e meio, é feita a leitura de cada quadradinho impregnado com uma substância química para ver a alteração da urina, os constituintes que podem estar alterados na urina. A leitura dessa fitinha, ela pode ser feita em 3 metodologias diferentes. Uma metodologia manual, ou seja, o biomédico passa dentro do frasquinho com a urina do paciente, depois faz a leitura, né, cronometra entre 30 segundos e 1 minuto e meio, e faz a leitura para ver a alteração, a mudança de cor de cada quadradinho impregnado com a substância química. Porém, existem hoje aparelhos que fazem essa leitura. Então, ela pode ser uma leitura semi-automatizada, onde o biomédico passa a fitinha de urina e passa na urina, né? E coloca dentro desse equipamento para que o equipamento faça a leitura. Ou existem ainda equipamentos totalmente automatizados, onde essas fitinhas de urina já estão dentro desse aparelho e quando a urina é lida pelo aparelho, o aparelho joga a urina sobre a fitinha e já tem essa alteração. Então, como que a gente faz o preparo dessa urina depois que ela foi lida, né? Depois que ela passou pela fase macroscópica e pela fase química? O paciente, então, colheu a urina num frasquinho e desse frasquinho ele deve ser colocado num tubo cônico que ele é graduado. 10 ml dessa urina que foi colhida do paciente tem que entrar num tubo cônico e depois ele vai para um aparelho chamado de centrífuga, onde essa centrífuga vai fazer uma rotação por centrifugação, mais ou menos 5 minutinhos a 2.000 RPM, e após esse tempo, 9 ml do material vai ser desprezado. Então, a urina do paciente foi colocado nesse tubinho cônico, como eu estou mostrando para vocês, ele passou dentro da centrífuga e todos os componentes da urina na centrifugação foram para o fundo do frasco. 9 ml da urina é retirada e fica, então, só 1 ml lá no final, e nesse 1 ml é que é feita a leitura agora numa terceira fase, que é chamada de fase microscópica. Durante a fase ainda bioquímica, na fitinha de urina, as substâncias que estão impregnadas em cada quadradinho são substâncias químicas que permitem fazer análise do que a gente chama de densidade, ou seja, o quanto de componente existe na urina desse paciente, o pH da urina, dizendo para a gente se essa urina é ácida ou alcalina, se existe presença de leucócitos, se existe presença de hemácias ou hemoglobina, a presença de nitrito, a presença de cetonas, bilirrubina, urobilinogênio, proteínas e glicose. Então, quando passamos a fitinha de urina, nós estamos analisando todos esses itens que, caso existam na urina desse paciente, elas são detectadas pela fita de urina. Então, existe uma tabela no frasco da urina tipo 1, e essa tabela vai tendo diferentes cores de acordo com o material que está sendo impregnado nesses quadradinhos, e aí sim a gente consegue fazer a leitura para verificar se tem alteração na urina do paciente e aparece, então, na forma de cor nessa fitinha de urina. A terceira fase, então, é a fase microscópica, onde nós conseguimos verificar a presença de alguns itens, de algumas coisas que a gente precisa analisar na urina, entre elas o que a gente chama de leucócitos, hemácias, cristais, cilindros, muco, bactérias e células epiteliais. Tudo isso, então, após a centrifugação, é colocado no microscópio, ele vai para uma câmara de Neubauer e depois ele vai para o microscópio,
onde ele vai ser analisado. Quando eu coloco para vocês leucócitos, hemácias e cilindros em vermelho, é porque esses itens, eles devem ser contados na urina. Os cristais, eles não vão ser contados, eles vão ser subjetivamente analisados e vão ser liberados naquilo que a gente chama de raros, moderados ou abundantes. E muco, bactéria e células epiteliais, nem todos os laboratórios liberam. Porém, quando liberam, ele também é liberado de forma subjetiva. Eu digo se existe raros, moderados ou abundantes, muco, bactéria e células epiteliais. Então, essa urina é colocada dentro de uma lâmina que a gente pode chamar de cassel quando tem essa estrutura, câmara de Neubauer ou lâminas comuns de microscopia, onde depois ela vai ser analisada no microscópio. O que a gente verifica, então? Se existe a presença de leucócitos, que são essas estruturas arredondadas, parecendo areinha dentro dela, e que vão dizer, quando existem em grande quantidade, se o paciente tem infecção ou não. Então, quando existe na urina a presença de leucócitos, o que a gente chama, né, num valor de referência acima de 10.000, ele me indica infecção. Outra coisa que a gente verifica na microscopia é a presença de hemácias. Quando as hemácias aparecem, ela é indicativo de sangramento. Então, podem haver hemácias em grande quantidade ou acima de 10.000, que já é indicativo de sangramento. Outra análise que nós fazemos seriam as células renais. Então, existem vários tipos de células que nós podemos detectar na urina, onde as células epiteliais são as células mais comuns, são células de descamação. Toda vez que o paciente urina, quando a urina passa pela uretra, existe uma descamação celular e quando ela aparece em pequena quantidade, é considerado normal. Porém, quando existe modificação dessas células epiteliais, quando elas aparecem mais arredondadas ou quando elas estão em grande quantidade, também é indicativo de patologia renal. Outra análise que nós fazemos é a verificação de cristais, que pode aparecer por vários motivos. Ou porque o paciente tem alguns hábitos alimentares, por exemplo, suco em pó é muito comum precipitar na forma de cristais. Quando esse paciente ingere pouca água, quando existe uma mudança de temperatura brusca corporal, quando esse paciente tem alguma doença, por exemplo, um cálculo renal, né, esses cristais acabam se juntando, formando um cálculo. Quando o paciente tem o que a gente chama de gota, que é uma doença onde existe um acúmulo grande de ácido úrico em articulação e no rim também, ou então os cristais podem aparecer junto com algumas infecções urinárias. Então, esses cristais, eles aparecem na urina e para a gente aparece nesses formatos. Aqui existe um cristal de colesterol, aqui é um cristal de cistina, que seria de origem genética, onde o paciente consegue acumular esses cristais na urina. Existem cristais de fosfato triplo, que parece aqui um envelopinho. É muito comum o fosfato triplo aparecer juntamente com bactérias. Então, quando existe uma infecção urinária causada por bactérias do tipo Proteus e Klebsiella, é comum aparecer também esses cristais de fosfato triplo. Existem cristais de tirosina, que são esses cristais que estou mostrando para vocês, que também é genético, então mostrando aí a formação desse tipo de tirosina e o acúmulo renal. Existem cristais de bilirrubina, que é muito indicativo de pacientes com doenças hepáticas, doenças de fígado. Então, vocês podem verificar que um exame de urina, ele não serve só para verificação de bactéria, mas também de outras patologias metabólicas. Um paciente, por exemplo, com doença de fígado, pode aparecer na urina. Cristais de ácido úrico,
que são muito comuns na urina, mas que em grande quantidade podem fazer precipitação não só no rim, mas também em articulação, causando a gota. Cristais de oxalato de cálcio, que parece esse quadradinho com um xizinho, que é também indicativo de alguma patologia. Cristais amorfos, que são areinhas que aparecem na microscopia e que eles não têm um formato, e que eles vão ser diferenciados de acordo com o pH da urina. Então, quando existe um pH ácido e essa areinha nós chamamos de urato amorfo. Quando existe um pH alcalino e essa areinha nós chamamos de fosfato amorfo, também em grande quantidade, indicativo de patologia. Outra verificação que nós fazemos é a presença de cilindros na urina, que são mais raros e eles indicam patologias mais graves. Quando existe a presença desses cilindros, eles podem estar associados com alguns componentes ou não na urina. Então, por exemplo, quando esses cilindros estão associados a hemácias, a grande quantidade de hemácias, e eles englobam essas hemácias, nós chamamos de cilindros hemáticos, que vão indicar uma glomerulonefrite, uma patologia mais grave. Quando esses cilindros estão associados a muitos leucócitos e englobam esses leucócitos, chamamos de cilindros leucocitários. Indicam inflamação nos rins também, podendo ter infecção associada. Quando nós temos muitas células epiteliais e esses cilindros englobam essas células epiteliais, chamamos de cilindros epiteliais, que são lesões de túbulos renais, lesões de uma parte do rim, importante para fazer a filtração de algumas substâncias. Quando esse cilindro não engloba nada, é um cilindro que está vazio dentro, nós podemos chamar de alino ou sério, mas que também indicam uma patologia ou, por exemplo, um sinal de desidratação. Então, aqui na figura tem para vocês um cilindro hemático, onde a gente tem esse cilindro, que seria uma proteína que está envolvendo hemácias. Portanto, ele é chamado de cilindro hemático. Quando nós temos cilindros leucocitários, são proteínas que englobam leucócitos, e aí também indicativo de uma inflamação e de uma infecção com uma lesão grave do rim. Nós temos cilindros epiteliais, quando eles englobam células epiteliais, também indicativo de bastante descamação renal. E o cilindro sério ou o cilindro hialino, que são aqueles que não englobam nenhum componente da urina, mas que também existe aí uma alteração e uma lesão no rim. Então, eles devem ser contados na microscopia e são indicativos de uma lesão. Outras coisas que podem aparecer na urina seria a presença de muco, que é indicativo de um processo inflamatório e infeccioso. Então, muco seria uma proteína muito parecida com catarro, que é popularmente, né, chamado de catarro, e que ela aparece na urina quando existe uma grande quantidade, por exemplo, de bactérias. Então, aqui, ó, o muco, vocês conseguem ver como se fossem essas faixas grandes que aparecem no final dessa lâmina, e as bactérias são esses risquinhos menores. As bactérias, é importante falar para vocês que elas podem aparecer em várias situações na urina, inclusive em urinas que estão normais. Como assim ter bactéria e uma urina está normal? Na genitália feminina ou masculina, na parte externa, existem bactérias que nós chamamos de flora normal. Que são bactérias de flora normal? São bactérias que existem e que vivem no nosso corpo e que não causam mal nenhum. Porém, elas podem, em algum momento, ficar agressivas ou podem se aproveitar da entrada, né, de não ter, a gente não ter uma proteção nos genitais e ela acabar indo para a urina, que é um material estéril, e causar a infecção. Então, existem em algumas situações, quando o paciente faz a coleta da urina e não se limpa, não faz o que a gente chama de asepsia, essas bactérias que são normais, elas podem ir para dentro do frasco.
E, na verdade, elas não estão causando uma patologia, elas estão na parte externa, elas não estão na urina, elas estão na parte externa do genital, mas que, por falta de asepsia, acabam entrando dentro do frasco e podem aparecer na microscopia. Mas nem sempre elas são patológicas, elas causam doença. Por isso que é importante fazer uma urocultura e um antibiograma para depois verificar se as bactérias que apareceram na urina são bactérias que são patogênicas e podem causar uma infecção. Outras visualizações nós podemos ter na microscopia, o que a gente chama, por exemplo, de artefato. Então, por exemplo, se o paciente fizer uma asepsia com gás e essa gás estiver desfiando, a gente pode ter essas fibras de algodão que vão aparecer na microscopia e que muitos biomédicos que não têm treinamento acabam achando que isso pode ser um parasita, um verme que foi achado na urina, mas que, na verdade, é simplesmente a degradação da gase utilizada para fazer a asepsia do paciente. Por isso que é importante o treinamento do biomédico. Podem aparecer também grãos de amido, que muitas vezes é composição de talco. Então, o paciente tem talco, utiliza talco e acaba fazendo a coleta da urina sem asepsia e esse amido, que é componente do talco, acaba indo para o frasquinho. Existem ainda outras estruturas, como, por exemplo, espermatozoides que podem aparecer na urina, seja urina feminina ou urina masculina. Em relação sexual, apesar do orifício de entrada da relação ser vaginal na mulher, né, no orifício vaginal, e a urina sair pela uretra, são orifícios muito próximos. Então, ao urinar, a mulher pode, numa relação sexual, quando ela teve uma relação sexual recente, liberar essa urina que está indo para o meio, né, depois de uma relação sexual. Então, normalmente, a visualização de espermatozoides em urina, nós verificamos a idade do paciente e o sexo. Se for adultos femininos, ele não é liberado porque é considerado constrangimento. Se forem adultos masculinos, acima de 60 anos, nós liberamos porque muitas vezes o homem, né, a uretra, ela serve não só para a relação sexual, para a ejaculação, mas também para a urina. É o mesmo orifício por onde vai passar espermatozoide e aonde vai passar a urina. Muitas vezes, patologias de próstata podem liberar espermatozoides e que vão acabar se misturando à urina, e é um indicativo importante para o médico, por isso, homens acima de 60 anos, quando existe espermatozoide na urina, nós liberamos. Agora, em caso de crianças com espermatozoide, nós precisamos ter muita certeza de que essa urina é realmente dessa criança, que não houve nenhuma contaminação ou troca, por exemplo, de material no laboratório, fazendo com que sejam pacientes diferentes e a gente acaba achando que é uma criança. Então, o espermatozoide é liberado, depende muito do tipo de paciente, da idade e do sexo desse paciente. Outra coisa que é comum a gente encontrar na urina é o que a gente chama de leveduras, que são tipos de fungos muito comuns em pacientes que são diabéticos. Os fungos se alimentam de glicose, pacientes diabéticos, por terem uma quantidade muito grande de glicose, acabam permitindo a proliferação dessas leveduras, que muitas vezes também fazem parte de flora normal. Também fazem parte da genitália externa, que não causam mal nenhum, mas quando é um paciente diabético, que existe uma grande quantidade de glicose, essas leveduras acabam entrando na urina e aí sim causando uma patologia. E outra estrutura que é importante seria a presença de tricomonas. Tricomonas é um protozoário, ou seja, um parasita, que tem transmissão sexual e que pode ir para a urina também, causando aí uma coceira intensa, ardência ao urinar
e que causa transtornos para o paciente. Então, quando ela aparece na urina, ela também é reportada ao médico. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje. No curso de biomedicina, existem vários detalhes em que a gente mostra para vocês todas as etapas de um exame, todo o procedimento, e além disso, todos os detalhes de um exame que são importantes, né, na visualização, e que, como biomédico, nós precisamos ter conhecimento para que sejam liberados resultados fidedignos aos sintomas dos pacientes, que realmente os pacientes tenham um resultado de acordo com aquilo que eles estão sentindo, em que eles possam ter um melhor tratamento para que eles não continuem tendo esses sintomas. Era isso, agradeço a atenção de todo mundo e até mais.